Na rua, os manifestantes protestavam contra o corte de 30% proposto pelo Ministério da Educação, MEC. O bloqueio aconteceu no final de abril em 63 universidades e 38 institutos federais de ensino. O corte, segundo o governo, foi aplicado sobre os gastos não obrigatórios como água, luz, terceirizados, obras, equipamentos e realização de pesquisas. Despesas obrigatórias, como assistência estudantil e pagamento de salários e aposentadorias, não foram afetadas. Para chamar a atenção do governo aqui em Patos de Minas, os manifestantes vieram para a principal rua da cidade, a Rua Major Gotti. Enquanto o sinal não abre, eles ficam aqui, em cima da faixa de pedestres, com cartazes e com gritos de guerra para protestar contra os cortes na área da educação. Eles são bastante prejudiciais, principalmente porque é uma verba direcionada à manutenção da nossa escola. Então, com esses cortes, fica prejudicada a limpeza, a segurança, além de todos os projetos de pesquisa e extensão que a gente desenvolve dentro do IF e que auxiliam não apenas para o nosso crescimento acadêmico, como também para a comunidade como um todo. Então é um grave problema e provavelmente terá consequências não apenas para os alunos que estudam lá, mas também de toda a comunidade que usufrui do que a gente desenvolve dentro do IF. Para o país inteiro é uma coisa ruim, porque a educação, somente com a educação, é que se tem um futuro melhor para a nação. É através da educação que se tem o pensamento crítico, novas descobertas científicas, novas descobertas sociais. Então esse corte de verbas na educação, o contingenciamento, representa uma grande perda, Nós temos todos os estudantes, toda a comunidade escolar, acredito, a sociedade inteira dessa perda. Como diz o Mário Sérgio Cortella, é tempo para conhecimento, não para se cortar verbas, para a educação. Vai faltar limpeza, vigilante, coisas básicas mesmo, para a gente estar dando continuidade nas aulas no campus. Além disso, bolsas de extensão, como pesquisa, que geram frutos para a sociedade, vão ser cortadas e isso vai influenciar no nosso funcionamento e também na geração de conteúdo para a sociedade no geral. Segundo essa professora do Instituto, toda a manifestação foi organizada pelos próprios alunos. Foi um ato espontâneo do Grêmio, eles estão sabendo desde o início, eles acompanham os jornais, acompanham as notícias, são informados pela própria escola por esse contingenciamento e eles decidiram fazer essa movimentação. A gente, enquanto professores, tem alguns aqui junto com eles para coordenar a questão do perigo mesmo deles estarem na rua, A gente apoia a ação deles, a gente acha que esse corte é absurdo nesse momento, os recursos são realmente escassos, não existe gordura como o governo coloca e os alunos, eles já têm uma consciência política que é formada por eles mesmos, eles são alunos críticos e que têm essa mobilização de forma espontânea, então eles estão aqui por interesse deles. Para esse economista, tirar dinheiro da educação não foi uma boa escolha do governo. O corte de 30% dos gastos pode impactar de maneira agressiva toda a cadeia produtiva ao redor das instituições de ensino. O corte de 30%, contingenciamento, ele afeta a todas as instituições de ensino superior, ensino federal, e esse tem um desdobramento não só para o ensino e educação, que é terrível, porque trava as pesquisas, para o avanço da ciência no país, mas também o impacto que tem no próprio setor produtivo ao redor da universidade. São os empresários que deixam de prestar serviço, seja de limpeza, de fornecimento de material, de assessoria de serviços, sejam os estudantes que dependem de bolsa e alimenta um comércio de alimentos, um comércio de vestuário ao redor da universidade. Então existe toda uma cadeia em torno do gasto com as universidades que também vai parar, que também vai diminuir a sua dinâmica. E isso vai ter impacto também no salário e na renda de muita gente, não só na educação, no futuro do país. A medida foi tomada, segundo o MEC, porque a arrecadação de imposto está menor do que o previsto. O bloqueio, chamado contingenciamento, atinge todos os ministérios e já foi aplicado em outros anos. Ainda segundo o economista, o governo poderia ter optado pela reforma tributária para reduzir os gastos. O nosso problema de contas públicas, ou seja, o Brasil está gastando mais do que arrecada, isso é um problema real, mas sempre existem opções e isso é uma escolha política de onde fazer os cortes. A gente poderia, por exemplo, estar discutindo a reforma tributária, que seria muito importante, tanto do ponto de vista burocrático, como do ponto de vista de tornar o imposto uma coisa mais progressiva, ou seja, quanto maior sua renda, mais imposto você paga, seria uma boa reforma para se defender, seria uma reforma eleitoralmente mais fácil e mais benéfica para a maior parte da população. Existe a opção de se debater os gastos com
com juros e dívida pública, que no Brasil a gente não discute o quanto a gente paga de juros, e hoje consome 20% de todo o imposto que a gente paga, vai para pagamento de juros da dívida pública. Então, existe uma gama de discussões que não entra por opção política. O governo ele decide primeiro em quais locais vai cortar, e isso gera um embate, e o governo atual decidiu então por priorizar a reforma da Previdência, que é uma reforma ampla, também necessária, mas o modo como ela vai ser feita é uma luta política também, ou seja, quem vai pagar mais por essa reforma, quem tem mais ou menos renda, isso é uma luta política, e o governo agora também utilizou o Ministério da Educação, que é um dos ministérios que recebem mais recursos diretamente do governo, para também tentar arrumar parte das contas com esse valor. Isso é uma escolha política. Hoje o ministro da Educação foi convocado, ele tem obrigação de comparecer ao plenário da Câmara dos Deputados para explicar esses cortes. E essa convocação, que foi votada em plenário e foi aprovada, ela só foi possível por causa da pressão da opinião pública. Então, o país, há alguns anos, vem aprendendo que com a manifestação pública e com o posicionamento da sociedade civil organizada, você pode pleitear mudanças na atuação do governo, seja ele executivo, estadual, municipal ou federal. Primeiramente, nós fizemos uma manifestação dentro do nosso campus, nós decidimos trazer para a rua para ter um alcance maior, uma visibilidade maior, e está aí em andamento outros movimentos, outros manifestos, e a gente pode pensar nessa possibilidade de dar continuidade nas manifestações.